Aqui estão as criaturas do folclore brasileiro mais aterrorizantes que seus avós conheciam muito bem, mas provavelmente nunca tiveram coragem de te contar todos os detalhes. E depois que você ouvir essas histórias, vai entender exatamente por quê. O corpo seco. O corpo seco é uma criatura que vem do interior do Brasil, especialmente de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. E o nome dela é literalmente o que você está imaginando: um corpo completamente seco. Mas antes que você pense em alguma múmia egípcia chique enrolada em linho fino, deixa eu esclarecer uma coisa. Isso aqui é muito, muito pior. Segundo as histórias que nossos avós contavam uns para os outros em noites sem energia elétrica, o corpo seco não nasceu assim. Ele era uma pessoa normal, geralmente um homem extremamente cruel, alguém que maltratava todo mundo ao redor, mas especialmente a própria mãe. E quando essa pessoa morria, algo absolutamente bizarro acontecia. A terra se recusava a aceitar o corpo dele. E não estamos falando de uma recusa metafórica ou poética aqui. A terra literalmente rejeitava o cadáver, empurrando ele de volta para a superfície como se dissesse: nem morto eu te quero por aqui. Então o corpo voltava à vida, mas não da forma que você vê em filmes de zumbi. Ele ressuscitava completamente desidratado, sem uma única gota de líquido no corpo inteiro. Sem sangue, sem saliva, sem nada. A pele ficava grudada nos ossos como couro velho esticado numa armação, os olhos fundos nas órbitas, a boca permanentemente aberta num grito silencioso. É basicamente um zumbi de carne seca ambulante, se é que essa imagem te ajuda a dormir melhor hoje à noite. Spoiler, não vai ajudar. O corpo seco vaga pelas estradas de terra e caminhos escuros do interior, geralmente à noite, procurando por vítimas. E aqui vem a parte interessante. Ele tem um tipo específico de vítima favorita: homens bêbados que voltam tarde da venda ou do bar. Por quê? Bem, aparentemente estar morto, desidratado e rejeitado até pela terra te deixa muito, muito irritado. Quando o corpo seco encontra uma vítima, ele simplesmente espanca a pessoa até a morte com uma força sobre-humana que não deveria existir num corpo tão seco e frágil. Seus avós usavam essa história de forma muito prática. Quando algum homem da família bebia demais e insistia em voltar sozinho para casa pela estrada escura, sempre tinha uma avó ou tia que sussurrava: cuidado com o corpo seco. E o cara, por mais bêbado que estivesse, acelerava o passo. Mas aqui está o detalhe que transforma essa lenda de assustadora para completamente absurda: a fraqueza do corpo seco. Essa criatura aterrorizante que espanca pessoas até a morte tem um medo mortal de cachorros. Sim, você leu certo. Esse morto-vivo desidratado e vingativo foge correndo se vê um vira-lata latindo. Então a solução, segundo a sabedoria dos nossos avós, era simples. Se você está andando à noite em área rural e vê um cara que parece ter passado 3 meses no deserto sem água, é só gritar pega, que qualquer cachorro da redondeza resolve seu problema. Até hoje, idosos no interior de Minas Gerais, São Paulo e Goiás contam que já viram o corpo seco ou conhecem alguém que viu. E a mensagem por trás da lenda sempre foi clara: respeite sua mãe, não beba demais e sempre tenha um cachorro por perto. Se você achou que o corpo seco foi perturbador, segura essa informação. Ele é, na verdade, a criatura mais tranquila dessa lista inteira. E as coisas estão prestes a ficar muito mais sombrias. Então prepara o psicológico. A pisadeira. A pisadeira é diferente das outras criaturas brasileiras que você talvez conheça, e a história dela tem um elemento de terror psicológico que nossos avós entendiam perfeitamente. Ela é descrita como uma velha muito magra, com dedos longos e unhas enormes, que aparece durante a noite para pessoas que comem demais antes de dormir. A lenda vem principalmente do interior de São Paulo e Minas Gerais.
regiões onde comer bem era sinônimo de fartura e ocasiões especiais sempre envolviam banquetes generosos. Mas, segundo a crença, exagerar na comida e ir direto para a cama tinha consequências sobrenaturais. A pisadeira espera você adormecer com o estômago cheio. Quando você está no sono mais profundo, ela aparece e sobe no seu peito. Literalmente, com aqueles pés descarnados e dedos compridos, ela pisa no seu peito, no seu estômago, nas suas costelas, com um peso impossível para uma criatura tão magra. Você acorda, mas não consegue se mexer. Não consegue gritar. Não consegue nem respirar direito. Você está completamente paralisado, enquanto sente aquele peso esmagador no peito e vê uma sombra escura e disforme sobre você na escuridão do quarto. Seus avós chamavam isso de pisão da pisadeira. E quem passava por isso jurava que era real, que tinha sentido o peso, que tinha visto a criatura. O mais fascinante sobre a pisadeira é que a ciência moderna tem uma explicação para isso. Paralisia do sono. Quando você come muito antes de dormir, especialmente comidas pesadas, seu corpo tem dificuldade de processar tudo e pode entrar num estado entre o sono e a vigília, onde você está consciente, mas não consegue se mover. É comum ter alucinações nesse estado, geralmente de figuras sombrias e sensação de peso no peito, porque sua respiração está irregular. Mas tenta explicar isso para seus avós. Eles vão te olhar com aquele olhar de "você não sabe de nada, criança", e contar sobre aquela vez que o compadre João comeu 2 pratos de feijoada. Com torresmo foi dormir e acordou todo roxo, porque a pisadeira passou a noite inteira pisando nele. E o compadre João estava vivo para confirmar a história. Então quem é você para duvidar? A função social dessa lenda era óbvia: evitar indigestão, ensinar moderação e principalmente proteger as pessoas de problemas reais de saúde que poderiam acontecer ao comer excessivamente e dormir logo em seguida. Mas a forma como nossos avós transmitiram esse conhecimento foi envolvendo ele numa história aterrorizante de uma velha que pisa no seu peito à noite. E funcionou. Gerações de brasileiros cresceram evitando comer demais antes de dormir porque não queriam visita da pisadeira. Se você está gostando desse vídeo até agora, não esquece de apertar o botão de like logo abaixo. E se você está comendo alguma coisa assistindo isso, talvez seja melhor terminar de comer antes de ir dormir hoje. A mula sem cabeça. Agora vamos falar de uma das criaturas mais famosas do folclore brasileiro. Mas aposto que seus avós nunca te contaram a versão completa e muito menos a origem sombria dessa lenda. A mula sem cabeça não é apenas um cavalo sem cabeça galopando por aí. A história real é muito mais perturbadora e carregada de significado cultural e religioso. Segundo a lenda católica que predominava no Brasil colonial e que seus avós conheciam muito bem, qualquer mulher que tivesse um relacionamento amoroso com um padre estava cometendo um pecado tão grave que seria amaldiçoada. E a maldição era extremamente específica. Toda noite de quinta para sexta-feira, do momento em que o sol se punha até o galo cantar anunciando a madrugada, essa mulher se transformaria numa mula sem cabeça. Mas aqui está o detalhe que torna isso mais aterrorizante. No lugar onde deveria estar a cabeça, há fogo. Chamas saem do pescoço decepado, iluminando a noite com um brilho alaranjado sinistro. A criatura galopa desenfreadamente pelas estradas, campos e matas, soltando relinchos que soam como gritos humanos de agonia. Ela ataca qualquer pessoa que cruza seu caminho, especialmente homens, pisoteando, mordendo com uma boca invisível e causando ferimentos graves. Seus cascos são descritos como sendo de aço ou ferro, fazendo um barulho característico contra as pedras das estradas de terra. Toque, 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 toque. Cada vez mais rápido, cada vez mais próximo. E segundo a lenda,
Se você olhar diretamente para o fogo, onde deveria estar a cabeça, você pode ficar cego ou enlouquecer. A forma de quebrar a maldição envolvia alguém corajoso o suficiente para arrancar os freios de ferro que a mula usava na boca invisível, ou tirar um pedaço de roupa dela, revelando a forma humana por baixo. Mas poucos tinham coragem de se aproximar de uma mula galopante envolta em chamas. O que torna essa lenda particularmente sombria é seu propósito social. Ela era uma ferramenta de controle, especialmente sobre mulheres, numa sociedade extremamente católica e patriarcal. Padres eram figuras de autoridade máxima em vilas e cidades do interior. Relacionamentos entre padres e mulheres aconteciam, mas eram escondidos e condenados. E quando aconteciam, a culpa e a punição social recaíam quase sempre sobre a mulher, nunca sobre o padre. A lenda da mula sem cabeça cristalizou esse julgamento numa imagem aterrorizante. A mulher pecadora literalmente perde a cabeça, perde sua humanidade, perde sua capacidade de pensar e escolher, e se torna um monstro em chamas condenado a sofrer eternamente. Seus avós contavam essa história para filhas e netas como um aviso, mas o aviso não era apenas sobre padres, era sobre as consequências sociais devastadoras de quebrar regras numa comunidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e onde a reputação de uma família podia ser destruída por escândalo. Até hoje, em regiões rurais do Brasil, especialmente no interior de estados como Minas Gerais, Goiás e São Paulo, pessoas idosas juram ter ouvido os cascos da mula sem cabeça galopando pelas estradas de terra em noites de quinta-feira. E olha, eu não vou discutir com alguém que viveu 80 anos no interior e me diz que ouviu aquele som característico. Toque, 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 cada vez mais perto, até o galo cantar e tudo ficar em silêncio de novo. O bicho-papão brasileiro. Você provavelmente conhece o nome bicho-papão, mas aposto que você pensa nele como uma criatura genérica que os pais inventaram para assustar criança. Deixa eu te contar. Na versão que seus avós conheciam, o bicho-papão brasileiro tinha características muito específicas e era muito mais aterrorizante do que você imagina. Diferente da versão portuguesa ou europeia, o bicho-papão no Brasil era descrito de formas variadas, dependendo da região, mas sempre com elementos comuns. Era uma criatura noturna que raptava crianças desobedientes, especialmente aquelas que não dormiam no horário certo, que choravam demais ou que desobedeciam os pais. Na versão mais comum do interior do Brasil, o bicho-papão era descrito como um homem muito alto e extremamente magro, quase esquelético, todo vestido de preto ou coberto por um saco. Ele carregava um saco grande nas costas onde colocava as crianças capturadas. Seus passos não faziam som. Ele simplesmente aparecia na janela ou na porta dos quartos das crianças que estavam acordadas quando deveriam estar dormindo. E aqui está o detalhe mais perturbador. Ele não arrombava portas ou janelas. Ele simplesmente passava através das frestas, como fumaça, como sombra. Madeira, tijolo, nada o impedia. Se uma criança estava acordada e desobedecendo, ele vinha. O que o bicho-papão fazia com as crianças que capturava? Bem, as histórias variavam de região para região, e seus avós ajustavam os detalhes dependendo do quão assustadas eles queriam que as crianças ficassem. Algumas versões diziam que ele levava as crianças para uma caverna escura e nunca mais ninguém as via. Outras versões, mais sombrias, sugeriam que ele comia as crianças. E as versões mais aterrorizantes diziam que ele transformava as crianças em outros bichos-papões, condenadas a vagar pela eternidade, raptando outras crianças. Não existia resgate, não existia salvação. Uma vez no saco, era fim de jogo. A única defesa era obedecer, dormir no horário certo, não fazer birra, escutar os pais. Simples assim.
O bicho-papão era tão efetivo como ferramenta educacional que gerações inteiras de brasileiros cresceram com medo genuíno dessa criatura. Muitos adultos hoje ainda sentem um arrepio quando lembram de estar deitados na cama, fingindo dormir, ouvindo o vento balançar a janela e pensando, será que é ele? Seus avós usavam o bicho-papão não apenas para fazer crianças dormirem, mas para ensinar obediência numa época onde disciplina era vista como essencial para a sobrevivência. Famílias grandes, recursos escassos, trabalho duro desde cedo. Não havia espaço para criança rebelde. E então o bicho-papão se tornou o executor invisível das regras familiares. O interessante é que mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia e conhecimento, quando você pergunta para pessoas mais velhas se elas acreditam no bicho-papão, muitas vão rir nervosamente e dizer algo como, melhor não tentar descobrir. Porque no fundo, aquele medo da infância nunca sai completamente. A cuca. E finalmente chegamos à criatura mais icônica e complexa do folclore brasileiro. A cuca. Você provavelmente conhece a versão infantilizada dela do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquela jacaré meio boba que tenta capturar crianças, mas nunca consegue. Deixa eu te contar. A cuca original que seus avós conheciam era absolutamente aterrorizante e não tinha nada de engraçada. A cuca brasileira é uma adaptação da coca portuguesa, que por sua vez tem raízes em criaturas mitológicas ibéricas muito antigas. Mas quando essa lenda chegou ao Brasil, ela ganhou características únicas que refletiam os medos e a realidade da vida no interior brasileiro. A cuca verdadeira é descrita como uma bruxa velha com cabeça de jacaré, mas não um jacaré. E fofo. Estamos falando de um jacaré do Pantanal, com dentes enormes, olhos amarelos reptilianos e aquele ronco gutural que faz seu estômago revirar. Ela tem cabelo louro comprido, segundo algumas versões, criando um contraste perturbador entre o corpo monstruoso e esse detalhe quase humano. Ela vive numa caverna escura e úmida, decorada com os ossos das vítimas anteriores. E aqui está o detalhe que fazia crianças tremerem de medo. A cuca dorme apenas uma noite a cada 7 anos. Durante todo o resto do tempo, 6 anos, 364 dias e 23 horas, ela está acordada, procurando, caçando, esperando. O que a cuca procura? Crianças que não dormem quando os pais mandam. A cuca se aproxima das casas à noite, principalmente de casas isoladas no interior, longe de vizinhos, longe de ajuda. Ela faz um assobio característico, baixo e arrastado, que vai ficando cada vez mais alto conforme ela se aproxima. Mas aqui está a parte que confundia e aterrorizava as crianças ao mesmo tempo. Assim como outras criaturas que já mencionamos nesse vídeo, com a cuca, o som funciona de forma invertida. Quanto mais alto o assobio parece, mais longe ela está. Quanto mais baixo e distante o som parece, mais perto ela está da sua janela. Então, crianças ficavam deitadas na cama, ouvindo aquele assobio que parecia vir de longe e sabendo, com terror absoluto, que aquilo significava que a cuca estava do lado de fora da janela naquele exato momento, olhando para dentro com aqueles olhos amarelos de réptil. Quando a cuca captura uma criança, ela a leva para sua caverna. E o destino dessas crianças varia dependendo da versão da história, mas nenhuma versão é reconfortante. Algumas dizem que a cuca come as crianças. Outras dizem que ela as transforma em animais para servi-la eternamente. As versões mais psicologicamente perturbadoras dizem que ela simplesmente mantém as crianças prisioneiras na escuridão da caverna, sozinhas, até elas envelhecerem e morrerem, enquanto a cuca continua sua caça eterna. A única defesa contra a cuca era simples, mas absolutamente rígida: dormir no horário que seus pais mandavam. Não tinha negociação, não tinha só mais 5 minutos, não tinha, mas eu não estou com sono.
A Cuca estava lá fora, sempre acordada, sempre esperando por uma criança desobediente. Seus avós usavam a Cuca de forma extremamente efetiva. Toda criança brasileira que cresceu no interior conhecia a cantiga: Nana Neném, que a Cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Essa música de ninar aparentemente inocente era, na verdade, um aviso direto. Os pais estão fora, você está sozinho, a Cuca está vindo, então é melhor você dormir agora. E funcionava. Crianças fechavam os olhos com força, puxavam o cobertor até o queixo e fingiam dormir com um medo genuíno pulsando no peito. Porque mesmo que parte delas soubesse que era só uma história, tinha aquela parte pequena e primitiva do cérebro que sussurrava: mas e se for real? E na escuridão de um quarto em casas antigas do interior, onde não tinha luz elétrica, onde o vento fazia barulhos estranhos nas árvores, onde sombras dançavam nas paredes. Nessa escuridão, tudo parecia possível. Tudo parecia real. Meu canal ainda é pequeno o suficiente para eu conseguir ler praticamente todos os comentários. Então me diz aí, qual dessas criaturas do folclore brasileiro você acha que é a mais perturbadora e por quê? Seus avós já contaram alguma dessas histórias para você? Ou eles conhecem alguma outra criatura do folclore que eu não mencionei aqui? Compartilha nos comentários porque eu adoro ler essas histórias e posso até fazer um segundo vídeo baseado nas criaturas que vocês me contarem. E se você não quer receber a visita de nenhuma dessas criaturas hoje à noite, é melhor apertar no botão de inscrever aqui embaixo. Estou falando sério. Não arrisca. Como sempre, muito obrigado por assistir. Meu nome está na descrição do vídeo e eu sou apenas mais um brasileiro tentando manter vivas as histórias que nossos avós contavam. Até a próxima, durma bem, se conseguir.